Meus caríssimos alunos, meus caríssimos cursistas, estamos a iniciar o nosso encontro, a nossa aula sobre mecanismos de defesa e hoje, de um modo preferencial, vamos nos concentrar na regulação alexitímica ou regulação aléxica. Já trabalhamos nesse segundo pacote de 5 aulas, já trabalhamos deslocamento, já trabalhamos formação reativa, hoje estamos a falar da regulação alexitímica, teremos pela frente amanhã sublimação e última aula desse pacote, vamos trabalhar fantasias. Portanto, sejam bem-vindos, tenham aí uma boa acolhida, tenham aí um bom espaço de concentração, tenham boas motivações e vamos ao nosso trabalho de hoje. Estamos a trabalhar o tema regulação alexitímica. Vamos ter uma ideia desse mecanismo, vamos identificar esse mecanismo em padrões de comportamento, vamos identificar esse mecanismo em nosso dia a dia. Bem-vindos e vamos ao nosso trabalho. Bom dia! Pensamento de hoje: os fantasmas do passado habitam o palco do presente, até que um dia um novo roteiro seja ressignificado. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos ao pensamento do dia. Os fantasmas do passado habitam o palco do presente. A citação: os fantasmas do passado habitam o palco do presente até que um dia o roteiro seja significado, evoca a persistência da memória e do impacto emocional das experiências passadas na vida presente. Na perspectiva da psicanálise, essa afirmação se alinha intimamente com a ideia de que traumas e conflitos não resolvidos do passado continuam a influenciar o nosso comportamento e bem-estar emocional. Por meio da regulação alexitímica, ou a dificuldade em identificar e descrever emoções em palavras, podemos explorar como os indivíduos podem começar a ressignificar esses fantasmas para alcançar uma maior harmonia interior e saúde mental. Na psicanálise, os fantasmas representam as memórias traumáticas, desejos reprimidos e conflitos internos não resolvidos. Esses elementos do passado permanecem ativos no inconsciente, afetando as relações presentes, a autoimagem e até mesmo a capacidade de enfrentar desafios. Freud chamou a atenção para a importância de trazer esses elementos à consciência por meio da análise, para que possam ser trabalhados e, eventualmente, ressignificados. A regulação alexitímica refere-se à dificuldade de uma pessoa identificar e expressar e processar suas emoções. Isso pode ser visto como uma defesa psicológica contra a dor emocional associada aos fantasmas do passado. Embora oferecer uma proteção temporária contra o sofrimento emocional, ao longo prazo, essa regulação pode impedir a pessoa de processar e resolver seus conflitos internos, mantendo-a presa a padrões de comportamentos disfuncionais. O processo de ressignificação envolve reconhecer e aceitar as emoções e memórias do passado, compreendendo seu impacto no presente, e então reenquadrá-las
de uma maneira que permita ao indivíduo mover-se adiante. Na psicanálise, isso é frequentemente alcançado por meio da fala, onde o analisando é encorajado a verbalizar pensamentos e sentimentos, trazendo-os do inconsciente para o consciente. Estratégias para a ressignificação: análise e transferência, interpretação dos sonhos e expressão criativa. A jornada para ressignificar os fantasmas do passado é desafiadora, mas essencial para alcançar a transformação emocional e o crescimento pessoal. Por meio da psicanálise e da conscientização sobre a regulação alexitímica, indivíduos podem aprender a enfrentar e processar suas emoções de maneira saudável, permitindo-lhes viver uma vida mais plena e autêntica. Hoje nós partiremos da produção do filme Ela para observar o fenômeno da regulação alexitímica. Vamos identificar as dificuldades para expressar emoções. Hoje nós estamos a viver no mundo digital, cada vez mais em termos de tempo, de momentos históricos, nós estamos focados nas telas. Estamos conectados online ao mundo virtual, ao mundo digital. O grande fenômeno do século XXI é a experiência emocional que experimentamos nas imagens, nos acontecimentos, nas produções mediáticas, culturais, onde estamos a aprender um novo relacionamento com um mundo diferente. Dediquei um trabalho especial à nossa reflexão, justamente porque esse momento desse mundo digital e virtual nos provoca e mexe em nossa psique, e mexe em nossa estrutura psicológica, trazendo novos desafios. A aula de hoje tem um valor extraordinário porque nos provoca a pensar nessa realidade da vida virtual, dessa vida digital, focada em nossas emoções. Cada vez mais, nós temos dificuldade de expressar nossas emoções. De modo preferencial, expressar emoções de modo físico, porque estamos a aprender a expressar as nossas emoções por meio do mundo digital. Vamos analisar e observar esse fenômeno. Bem, diante dessa colocação, dessa chamada de atenção, para que possamos observar esse fenômeno, essa onda, essa experiência, essas emoções que nascem do mundo digital, começo pelos informes culturais e artísticos, aquela peça, aquele instrumento didático-pedagógico que nos permite visualizar, identificar o mecanismo de defesa nas produções culturais. De modo especial hoje, a regulação alexitímica. É esse mecanismo de defesa psicológico que caracteriza a nossa dificuldade em identificar e sinalizar as nossas expressões nas emoções, nos sentimentos. Então, observem, já comentamos dessa obra, em termos de literatura, O Estrangeiro, de Albert Camus. Já fizemos uma proposta de trabalho em uma das aulas já passadas, nos 3 níveis, básico, intermediário e avançado. E ela volta novamente
ao trabalharmos o fenômeno da regulação aléxica. O Estrangeiro é um romance que exemplifica a regulação alexitímica por meio do protagonista Meursault. Recentemente usei uma expressão americanizada, Meursault, em francês Meursault, cuja aparente indiferença, incapacidade de expressar emoções profundas, se apresenta diante de eventos significativos, como a morte da própria mãe. Vale a pena aprofundar essa obra em termos de literatura. A segunda obra, que é a que nós vamos trabalhar hoje, produção cinematográfica, filme Ela, dirigido por Spike Jonze. O filme representa um futuro próximo onde o homem se apaixona por um sistema operacional inteligente. Vejam nesses últimos tempos como governos estão preocupados com a inteligência artificial, como regular, como controlar, até onde isso é possível, como controlar sem tirar o direito à liberdade de expressão, à liberdade de comunicação. Esse romance destaca a regulação alexitímica ao explorar a incapacidade do protagonista, Theodore, de conectar-se emocionalmente com seres humanos reais, levando-o a buscar a compreensão e conexão por meio de uma entidade artificial. Jonze habitualmente questiona a natureza da emoção e da intimidade na era digital. É um filme fantástico, nós vamos analisá-lo. Temos ainda outra obra de outro gênero, música de Wall, de Pink Floyd, vocês conhecem. Um personagem chamado Pink, com um mecanismo de defesa contra as dores e traumas da vida. Constrói uma barreira ao seu redor. Então, uma obra que pode ser analisada. Temos no teatro Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, de Edward Albee. Também uma outra peça que merece um pouco da nossa atenção. E finalmente temos, já trabalhamos parte dela, Os Amantes, que é uma arte visual, já apresentamos a vocês já a conhecem, de René Magritte. 2 indivíduos se beijando com rostos cobertos por panos brancos. Significa a barreira que impede a expressão e a conexão emocional plena. Então, são obras interessantes que estão a nos provocar. Começo por elas porque serão motivo de nossa inspiração, de nossa caminhada. Vamos para o próximo bloco. Curiosamente, estamos a ouvir Beethoven. Beethoven, Sexta Sinfonia, justamente pelo motivo do nosso tema de hoje. Existem alguns personagens históricos que podem ser estudados na perspectiva da regulação aléxica ou alexitímica. Por exemplo, Beethoven, muito controvertido, alguém que teve uma vida cheia de conflitos, uma vida com muitos isolamentos, com muito distanciamento da sociedade e que, no entanto, produziu verdadeiras pérolas. Talvez tenha ele experimentado a regulação alexitímica. Ao lado dele podemos encontrar talvez Isaac Newton, experiência de solidão, de distanciamento. Atualmente, Nikola Tesla, Albert Einstein, Jane Austen. E se continuássemos procurando, outras celebridades encontraríamos. Então, vamos à nossa reflexão na ótica da produção cinematográfica Ela, dirigido por Spike Jonze. O filme Ela, dirigido por Spike Jonze, oferece uma plataforma rica para a exploração da regulação alexitímica, ao desdobrar a história de um homem
que desenvolve um relacionamento amoroso com um sistema operacional inteligente, o filme aborda a complexidade da conexão emocional humana e questiona a autenticidade dessas conexões, em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia. A regulação alexitímica descreve uma condição psicológica em que o indivíduo tem dificuldade em identificar, expressar e processar suas emoções. Esse mecanismo pode levar a uma série de complicações nas relações interpessoais, onde a comunicação emocional autêntica se torna obstruída, resultando em relações superficiais, distanciadas. No contexto do filme, o protagonista Theodore representa um estudo de caso fascinante. Sua incapacidade de se conectar emocionalmente com seres humanos reais, após um divórcio doloroso, o leva a buscar a companhia em uma entidade artificial, Samantha, um sistema operacional projetado para adaptar e evoluir com o usuário. Theodore vive um futuro não muito distante, onde a tecnologia permeia todos os aspectos da vida humana, criando uma interface contínua entre o real e o virtual. Sua atração por Samantha destaca um desejo profundo de conexão e compreensão, sentimentos que ele luta para encontrar em suas interações humanas. A escolha de Theodore reflete uma fuga da complexidade das relações humanas, em favor de uma relação que ele percebe como menos desafiadora e mais controlável. Ao desenvolver um relacionamento íntimo com Samantha, Theodore explora territórios emocionais desconhecidos, questionando o que significa amar e ser amado. O filme lança uma luz sobre como as interações digitais podem simular intimidade e emoções, levando questões sobre a essência da conexão humana. O relacionamento de Theodore com Samantha desafia a noção tradicional de intimidade, sugerindo que a emoção e o entendimento podem transcender a forma física. Ele serve como uma meditação sobre a era digital e seu impacto nas relações humanas. A regulação alexitímica, exacerbada pela mediação tecnológica, reflete um dilema contemporâneo: a busca por conexões autênticas e um mundo onde as relações são cada vez mais filtradas por dispositivos e plataformas digitais. O filme questiona se a tecnologia oferece uma ponte para a compreensão emocional ou se, paradoxalmente, contribui para um isolamento emocional maior. Pensemos nisso. Então, nessa perspectiva, dentro dessa preocupação didático-pedagógica, vamos trazer mais uma peça, uma reflexão 2, para que a gente possa aprofundar o fenômeno do mecanismo regulação alexitímica. Não vou passar pelo texto, apenas apresentá-lo. Para aprofundar a reflexão sobre a regulação e suas representações na cultura e na arte, seguindo uma estrutura instrucional e organizada, vamos dividir a análise em subitens específicos. Por exemplo, definição e implicações da regulação alexitímica. Como ela acontece? Representação da regulação alexitímica na produção ela. A tecnologia como mediatizadora de emoções. Impacto das relações digitais na compreensão emocional. Implicações sociopsicológicas. Vocês vejam quantas variáveis estão envolvidas nessa experiência emocional via tecnologia, via vida digital, virtual. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do nosso mapa mental, regulação aléxica. Praticamente já estamos dentro do espírito desse mecanismo, dentro desse desafio. Vamos ter uma ideia de definição, características, causas, implicações, diagnóstico, estratégias de intervenção,
desenvolvimento de habilidades para se trabalhar com isto, o contexto social, o lugar das pesquisas e conclusão. Perfeito? Vamos dar um mergulho para entendermos um pouco mais da regulação aléxica. Aqui no caso, desafio em reconhecer e escrever emoções próprias e alheias. Digo para vocês, não é um fenômeno raro. Em meus mais de 50 anos de vida, fiz experiência também de não poucas pessoas com esse mecanismo instalado, muitas vezes sem consciência desse fenômeno, entendendo que eu sou assim, a vida me fez assim e não é por aí o caminho. Então, a regulação aléxica não é um fenômeno raro, acontece, nós nos defrontamos com eles nas relações de trabalho, nas relações sociais, nas relações familiares. A nossa inteligência emocional é abalada, a nossa inteligência emocional fica comprometida quando a gente não se dá conta desse mecanismo. Realmente não é fácil identificar quando a gente não consegue exprimir, expressar os sentimentos internos. Trata-se realmente de um desafio quando se trata de verbalizar, de traduzir essas emoções. Essa percepção emocional, a gente se dá conta nos outros, são limitações alheias, mas a gente precisa se dar conta também nos padrões do nosso comportamento. É preciso ter uma consciência emocional. Muitas vezes a gente não se dá conta que essa consciência emocional, muitas vezes é reduzida por esse mecanismo. Aqui nós temos as causas, pode ser de ordem biológica ou genética, onde essa regulação emocional é dada. Podemos observar isso na educação e no ambiente familiar, onde muitas vezes essa emoção, a expressão é meio forte, mas essa emoção é ameaçada, ela se torna refém de autoritarismo, se torna refém da violência verbal, da violência física. Também encontramos as causas em experiências traumáticas, em experiências de vida, que são carregadas ao longo da existência. Eu me dei conta que muitas pessoas nem se dão ao trabalho de pensar sobre essa prática, esses hábitos. É um ponto de fuga. A experiência do avestruz que enfia a cabeça no buraco para resolver o problema. Não é isso? Para não enxergar, eu fujo. Para não admitir, eu fujo. Então, isso compromete as condições de saúde. A gente se dá conta do crescimento da ansiedade. Aquela pessoa nunca está calma, está sempre agitada, movimentada, dificuldade de concentração, dificuldade de produtividade, de rendimento, dificuldade limitada pela qualidade da saúde mental. As implicações, esse fenômeno a gente se dá conta nas relações interpessoais. Muitas pessoas têm dificuldade de socializar-se, muitas pessoas têm dificuldade de criar amizades, vínculos de amizade. Muitas pessoas têm dificuldade de se comunicar e de se expressar. Implicações no bem-estar pessoal. As pessoas se dão conta que essa autoestima muitas vezes fica comprometida. Implicações, quem experimenta esse fenômeno, esse mecanismo,
e tem impacto no desempenho profissional, justamente estando em uma empresa, o espírito colaborativo, aquele espírito que agrega valores, não acontece justamente pela dificuldade de verbalizar, de expressar as próprias emoções. Diagnóstico para isso existe ferramentas de avaliação, do ponto de vista psicológico, em termos de questionários. Existe a possibilidade da observação clínica, a partir de relatos. Existe também, como nós experimentamos, pequenas autoavaliações para nos darmos conta das nossas limitações emocionais. Estratégias: temos terapias psicológicas, a psicoterapia, a psicanálise, para trabalhar a qualidade dessa inteligência emocional. Existem também treinamentos e habilidades sociais, existem melhoria da comunicação e da empatia. Eu mesmo, enquanto estava diretor de um colégio particular de porte, sempre investi nas habilidades sociais. E dizia, o profissional não é aquele que tem a expertise do conhecimento. Não basta a expertise do conhecimento, da competência cognitiva. Se ele não desenvolver habilidade social, sociocultural, sociorrelacional, ele se perde. Ele não tem bons resultados. Técnicas de mindfulness para identificar essas emoções e a experiência que nós fazemos em quase todos os exercícios, que é o hábito do diário emocional. Ele é significativo. Assim como na juventude, na adolescência, nós temos o hábito do diário, de escrever os acontecimentos, dia a dia, as emoções, as relações, o diário emocional intencionalizado é uma boa ferramenta para trabalhar as emoções diárias. Precisamos desenvolver habilidades diante desse mecanismo? Precisamos, para melhorar a nossa autoconsciência emocional. Nós precisamos identificar emoções e nossas reações. Precisamos identificar para comunicar. Veja que o mecanismo que estamos a trabalhar é essa dificuldade de expressar emoções, nos pede um foco, nos pede reflexão. Então, estamos a falar da expressão emocional que é necessária, a empatia, essa capacidade de dar visibilidade a quem está do nosso lado. Recentemente produzi uma matéria onde eu dizia da contradição do ser humano. Ele vai ao fundo do poço na experiência da solidão. Ele vive o contraditório. Ao mesmo tempo que ele procura a solidão, ele se dá conta que é somente no outro que ele vence os limites da solidão. Somente no outro que ele consegue dar sentido aos seus propósitos. Avançando, do ponto de vista sociocultural, a gente vai se dar conta, já começamos por aí, com a produção cinematográfica do filme Ela, a influência cultural. A cultura, as produções artísticas expressam e reconhecem, revelam essas tipologias de emoções. Influência cultural, educação e criação dos filhos, como os pais têm dado importância, dado um lugar à educação da inteligência emocional significativo para os tempos de hoje, justamente porque nós estamos cada vez mais no mundo virtual, ambiente de trabalho, por uma questão até de saúde ocupacional. Estar atento a esse mecanismo. Com relação ao pesquisa e futuro,
Vamos observar um pouco os avanços na psicologia, que se voltam para isso, a questão da interdisciplinariedade, neurociência, sociologia, educação, filosofia, psicologia, psicanálise. A questão da tecnologia e da inteligência artificial, vamos abordar um pouco. Ela mexe, a inteligência emocional, ela mexe, ela provoca os padrões emocionais, ela gera novos padrões emocionais. Então, importante que a gente se dê conta da relevância dessa regulação aléxica, tem um impacto na saúde mental e nas relações sociais. Daí a necessidade de um melhor conhecimento de nós mesmos. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante daquele célebre texto que eu produzo sempre a partir do nosso mapa mental, regulação alexitímica. Essa abordagem permite uma exploração detalhada de como essa temática se manifesta em diferentes contextos. No nosso caso, usando o filme Ela como estudo de caso central. Perfeito? Uma apresentação do material para que vocês depois aprofundem. Então, definição e implicações da regulação alexitímica, que é caracterizada pela dificuldade de uma pessoa identificar, processar e expressar emoções. Observe o nosso entorno, nossos amigos, nossa rua, nosso clube, nossa igreja, nosso trabalho, como isso acontece. Representação da regulação alexitímica por meio do filme Ela. Neste filme, a regulação alexitímica é representada de maneira sutil por meio do protagonista Theodore. A tecnologia como mediatizadora de emoções, cada vez mais, um fenômeno. A tecnologia, especialmente a inteligência artificial, no contexto do filme, atua como um catalisador para expressão emocional em indivíduos com regulação alexitímica. Impacto das relações digitais na compreensão emocionais. No caso, as relações digitais, exemplificadas pela relação entre Theodore e Samantha, podem tanto oferecer novos caminhos para a compreensão emocional, quanto reforçar barreiras para a expressão dessa emoção. Implicações sociais e psicológicas. E aí nós temos, num segundo momento, continuando a reflexão, definição, que é regulação lexitímica, inteligência emocional, características, identificação, expressão, causas, biologia, educação e traumas, seguindo o mapa mental. Implicações, aí começam implicações, vamos para outro número, diagnóstico, estratégias, desenvolvendo habilidades, contexto social, estudos e conclusão. A regulação lexitímica é uma área de grande relevância para a psicologia, psicanálise e para a compreensão mais ampla da natureza humana. O desenvolvimento de estratégias para melhorar a expressão emocional, a empatia e a regulação emocional é significativo para o bem-estar individual e coletivo. Depois vocês peguem o texto com calma, mas ele é uma síntese do nosso mapa mental. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do texto oficial tirado da nossa empresa. Observem os indicadores que nós vamos apresentar. Nós já estamos acostumados com esse material. O Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas apresenta esse material no seu blog. Nós aqui adotamos sempre em cada uma das aulas um dos artigos que serve como referência. Nesse caso, Psicanálise e Regulação Aléxica, o texto vai
falar mais da natureza da psicanálise. E em algumas partes do texto nós encontraremos abordagens sobre a regulação aléxica. Mas, no entanto, o texto tem o seu valor. Serve para uma recordação, para uma reavaliação dos nossos conceitos em psicanálise. Perfeito? Então, o lugar da psicanálise, os pontos principais do texto. Estamos a falar de mecanismos de defesa. No entanto, ele vai abordar as técnicas da psicanálise, como interpretação dos sonhos e associação livre, livre associação. Vai comentar um pouco da relação aléxica, o lugar e a importância na psicanálise. Vai comentar técnica, transferência e resistência. E vai comentar a análise psicológica que a psicanálise nos permite. Perfeito? Então vamos, o que é a psicanálise rapidamente, as contribuições de Freud, quando ele fala do inconsciente, da interpretação dos sonhos, do complexo de Édipo, que nós já abordamos, principais conceitos da psicanálise, só que para uma referência, uma lembrança, o lugar do id, ego, superego, o lugar dos mecanismos de defesa, lugar da transferência, contra-transferência e a linguagem simbólica. Como a psicanálise trabalha a regulação aléxica, uma proposta, análise psicanalítica no tratamento da regulação aléxica, benefícios, maior conhecimento de si mesmo, compreensão desses processos inconscientes para identificar comportamentos padrões, identificação dos significados ocultos por trás dos sintomas, desenvolvimento de habilidades e equilíbrio emocional. Benefícios da psicanálise, vocês têm ideia. Exemplos de benefícios: redução do estresse, ansiedade, insegurança, aumento da resistência emocional e libertação de padrões negativos. Técnicas que vocês conhecem, só apenas lembrando: a interpretação dos sonhos, livre associação, análise de transferência, contra-transferência, análise de importância da resistência e análise do simbolismo. Aqui, de novo, uma chamada para o lugar e a importância da análise pessoal, da autoanálise. Análise pessoal, principalmente para aquele grupo que tem a pretensão do exercício da profissão de psicanalista. Sempre estou a dizer e reforçando, nós temos um grupo enorme nos acompanhando. Recentemente dizia que eu tenho mais ou menos em tempo real uns 80 alunos a 120 mais ou menos que me acompanham em tempo real nas produções, na preparação das aulas, na apresentação dos instrumentos didático-pedagógicos. Evidentemente, um número significativo tem a pretensão da profissionalização. Aqueles, é bom sempre alertá-los, para aqueles que têm a pretensão do exercício da profissão, importante, o bom domínio do campo teórico, onde nós estamos hoje apresentando a vocês uma literatura vasta em psicanálise, de uma forma diversificada, não linear, não lógica, mas apresentando uma literatura farta dentro dessa diversidade, dessa pluralidade de escolas, de associações em psicanálise, ao mesmo tempo alertando: quem busca a profissionalização precisa garantir qualificação teórica, precisa garantir análise pessoal justamente para experimentar as técnicas e a metodologia do tratamento terapêutico psicanalítico. Importante experimentar a técnica, vivenciar a técnica. Eu mesmo me orgulho da minha experiência. Eu tenho dito a vocês, eu tive uma experiência significativa com 3 personagens, já não estão conosco, mas experimentei vivência, experimentei terapia, experimentei orientações
análise pessoal. Isso faz uma grande diferença. Eu, em uma das aulas, dizia que 70% da nossa performance em psicanálise depende do nosso processo de terapia pessoal e autoanálise. Então, aqueles que procuram o mercado, procurem garantir essa vertente. Online, identifiquem alguém que vocês admiram no mercado, que vocês respeitam. Muitas vezes depende também do teu valor, das tuas condições financeiras, de identificar alguém próximo a vocês, mas não deixe de fazer a experiência, que ela é um imperativo categórico, é uma exigência do exercício da profissão, experimentar análise pessoal. Então nós temos o campo teórico, análise pessoal, e depois, mais à frente, vou mergulhar na supervisão clínica. Supervisão clínica. O meu trabalho, quando eu me colocar no exercício da minha função de psicanalista, preciso ser acompanhado por um profissional experiente. Então, isso nós chamamos da prática. Supervisão clínica necessária. Perfeito? Então, aqui nós temos, lembrando então, estávamos a lembrar a técnica, a interpretação do sonho, do livre associação, análise de transferência, análise de resistência e análise do simbolismo. Já comentamos a técnica, importância da transferência, que acontece entre analista e analisando. Nós já observamos esse fenômeno quando nós experimentamos a transferência no nosso dia a dia, em alguns padrões de comportamentos da nossa parte, como superar a resistência em psicanálise, no tratamento, benefícios quando se supera a resistência, melhor ou maior autoconhecimento, resolução de conflitos, aprendizado de novas formas para trabalhar com as emoções, melhoria na qualidade dos relacionamentos, redução dos sintomas. Importância da análise, nós já sabemos, nós que estamos aqui justamente para isso. Conclusão, a psicanálise, com sua abordagem focada no inconsciente e na regulação aléxica, oferece uma maneira única de explorar e compreender processos mentais que influenciam nossa saúde mental. Aqui está o diferencial da psicanálise diante de outras terapias. Ela vai justamente trabalhar nesse foco. Compreender os processos mentais. Perfeito? A psicanálise ajuda a desenvolver estratégias de enfrentamento eficazes, fortalecendo a resiliência emocional e provocando uma sensação de satisfação e equilíbrio pessoal. Perfeito? Esse aqui é o texto oficial. Evidentemente que aqui se encontra uma proposta de uma reflexão dirigida, mas vocês vão encontrar na aula de hoje, como anexo, talvez seja sempre o último texto, o texto oficial onde ele se apresenta no seu conjunto maior. Ali se encontram vídeos, se encontram indicações bibliográficas no seu conjunto, por sinal muito rico. Vamos para o próximo bloco, sempre na sequência, aquele bate-bola, sempre ligado à temática abordada, regulação alexitímica. Então, aqui, voltando para o texto, o que é a psicanálise, que estamos apresentando agora há pouco, como a psicanálise trabalha a regulação aléxica, por meio da análise psicológica, benefícios da psicanálise para a saúde mental, já sabemos desses benefícios, já sabemos das técnicas, sabemos do lugar da transferência, sabemos do lugar da resistência, sabemos da importância da análise psicológica e, conclusão, a psicanálise com sua abordagem, foi evidentemente focada no inconsciente,
e na regulação aléxica, oferece uma maneira única de explorar e compreender processos mentais. Perfeito. Aqui nós temos os textos, são bons. Nós temos 3 textos, vamos abrir o primeiro, para que vocês tenham uma ideia. Talvez tenhamos 2 teses de mestrado. Perfeito? Aí fica a critério de vocês. Dificuldades de aprendizagem em leitura escrita e suas relações com a ansiedade. É verdade, são 2 textos de monografias de mestrado. Vamos aqui também, é um texto de mestrado, vamos observar. Autoetnografia de uma trajetória acadêmico-profissional no sistema de ensino superior brasileiro, da formação universitária voltada para o estudo e a prática docente. Perfeito. Temos alguns elementos aqui. Vamos para o terceiro. Esse aqui talvez de uma forma mais próxima a vocês. Prisão preventiva e reinteração delitiva no paradigma dos instrumentos atuariais de avaliação de risco. É uma aplicação prática aí, mas mostrando um pouco desse mecanismo nosso de defesa que está sendo estudado. Perfeito? Eles se apresentam, evidentemente, no nível já intermediário e avançado em termos de aprendizagem, mas é bom que a gente tenha uma dimensão deles. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos naquele instrumento que sinaliza a nós limites e possibilidades. Como eu sempre tenho dito a vocês, pessoas inteligentes sempre estão atentas aos olhares a favor e olhares contra. No caso, limites, que são fragilidades, possibilidades, que são benefícios. Vamos à primeira e à última, limites e fragilidades. Em falando da regulação alexitímica, então, dificuldade em formar relações profundas, é verdade. A incapacidade de identificar e expressar emoções pode levar a mal-entendidos e a uma sensação de distância nas relações interpessoais. É muito comum experimentarmos amigos, amizades, relações íntimas, relações de namoro, relações conjugais, relações de trabalho, relações na família, onde muitas vezes um impedimento de natureza alexitímica compromete as expressões emocionais. Um exemplo prático: uma pessoa com alta regulação alexitímica pode não expressar afeto ou compreensão quando o amigo compartilha uma experiência emocionalmente carregada, resultando em um sentimento de isolamento ou rejeição por parte do amigo. Nós experimentamos, né? Aqueles que já têm uma vivência, uma razoável tempo de vida, conseguem observar. Se eu fizesse uma retrospectiva, não teria dificuldade em apontar diversos tipos de experiência, ou porque observei, ou porque vivenciei, onde esse fenômeno se manifesta. Perfeito? Desafios no ambiente de trabalho. Depois, bem-estar pessoal comprometido. A dificuldade em compreender e regular as próprias emoções pode resultar em estratégias de enfrentamento negativas, afetando a saúde mental, verdade. Resposta limitada ao tratamento psicológico. Tratamentos que dependem de expressão emocional como parte da terapia podem ser menos eficazes para indivíduos com regulação alexitímica. Perfeito? Desenvolvimento pessoal restrito. A autoconsciência e o crescimento pessoal são muitas vezes limitados pela incapacidade de refletir sobre as próprias emoções. Perfeito? Isso quanto às fragilidades. Quanto às possibilidades e benefícios, estabilidade em situações de alta pressão. A menor reatividade emocional pode ser uma vantagem em ambiente de alta pressão. Exemplo, em uma crise médica, um profissional de saúde com regulação alexitímica pode manter a calma e o foco, tomando decisões salvadoras de vidas sem ser paralisado por emoções fortes. Verdade. Verdade. É muito comum. É isso? Vamos para o último, pelo nosso tempo. Capacidade de manter a objetividade.
A regulação alexitímica pode facilitar uma abordagem mais objetiva e imparcial em avaliações e julgamentos. Exemplo prático, num debate ou ao avaliar uma situação ética, a pessoa pode oferecer uma perspectiva equilibrada, não influenciada por emoções pessoais ou preconceitos. Perfeito? A chave para navegar essas complexidades resiste na busca por estratégias de apoio e intervenção, que não apenas visem mitigar as dificuldades, mas também reconheçam e aproveitem os aspectos positivos potenciais dessa condição. Muito interessante. Então vejo que na experiência desse fenômeno, isso da regulação alexitímica, temos pontos favoráveis e desfavoráveis. Mas é importante buscar sempre um equilíbrio para não distorcermos a realidade, para não distorcermos a veracidade das nossas emoções e sentimentos. Vamos para o próximo bloco. Aqui eu apresento a vocês um primeiro exercício, vamos sempre trabalhar com dois. Aqui um primeiro exercício voltado para a autoanálise. Vamos para o primeiro e para o último. Identificação de emoções, exercício. Diário emocional, anote diariamente as emoções experimentadas, tentando nomeá-las o mais especificamente possível. A experiência de anotar no registro de emoções, no registro emocional, nos permite identificar a tipologia dos mecanismos, quais nós temos em padrões de comportamento. Fica muito claro quando a gente começa a registrar e começa, esse aqui é esse, a tipologia, esse é esse tipo, aquele outro tipo. Tabela de emoções. Use uma tabela de emoções com imagens ou descrições para ajudar a identificar o que você está sentindo ao longo do dia. Perfeito? Vamos para o último. Construção de relações interpessoais. Qual exercício? Compartilhamento dirigido. Faça um esforço consciente para compartilhar algo pessoal com um amigo, um colega, um namorado, namorado, companheira, uma vez por semana. Interessante. Você decide contar a um amigo sobre sua luta para identificar suas emoções, após assistir um filme emocionante juntos, iniciando uma conversa mais profunda sobre sentimentos e experiências pessoais. Muito bom esse tipo de exercício, ok? Então aqui uma proposta. Vamos para o próximo bloco. Nesse exercício 2, sempre uma proposta livre. Aqueles cursistas, aqueles estudantes que entenderem, que aceitam a provocação, experimentem. Então, aqui, exercício focado no filme Ela, a proposta de estudo e aprofundamento em torno do filme Ela, dirigido por Spike Jonze, oferece uma oportunidade única para explorar temas relacionados à regulação alexitímica, relações interpessoais na era digital. Então, 3 níveis, vamos ficar só no primeiro nível, ok? No básico. Introdução e sensibilização. Objetivo: compreender a premissa básica do filme, identificar seus temas principais, tranquilo. Introduzir conceitos de regulação alexitímica e como eles se relacionam com a narrativa. Já sabemos do que se trata a regulação alexitímica, evidentemente, como se apresentam nessa narrativa. Atividades: visualização do filme, assistir ela, focando na história e nos personagens. Depois, participar de uma discussão em grupo com alguém que tenha assistido com você sobre as primeiras impressões do filme, explorando como a tecnologia afeta as relações humanas. É um bom exercício. Material de apoio: descubra algum artigo, não diversos artigos, descubra um artigo introdutório sobre regulação alexitímica que nós temos aqui no nosso material. Depois, procure um guia de discussão com perguntas sobre o filme. Esse é o material do nível básico. Ficamos pelo nível básico. Depois, quem tem interesse, veja no nível intermediário e veja no nível avançado a proposta. Sempre uma preocupação em garantir uma progressividade à nossa aprendizagem.
Evidentemente, recordando a psicologia da aprendizagem do início, cada um tem o seu jeito, tem o seu caminho, tem a sua metodologia para aprender. A aprendizagem, ela também depende do tempo que nós temos à disposição, se é diário, se é periódico, se é semanal, se é fim de semana, se é em feriado. O tempo também tem um lugar de importância. Cada um se organize da melhor maneira possível. A minha orientação, organize dentro do que o tempo seu lhe permite. O importante é que a gente tenha uma rotina de estudo onde o nosso contato com a psicanálise seja frequente, para que aos poucos a gente possa saborear o tempero da psicanálise. Vamos para o último bloco. Pessoal, com isso nós estamos a encerrar a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos a regulação alexitímica ou regulação aléxica. Muito interessante esse fenômeno, muito interessante esse mecanismo. Vamos regular um pouquinho aqui o nosso quadro. Com isso nós fechamos essa nossa reflexão. Nós temos a disponibilizar a vocês um material farto, um material muito rico. Vale a pena um estudo pausado, um estudo tranquilo, para que a gente possa se dar conta desse mecanismo e da presença dele no dia a dia, na vida das pessoas e na nossa vida. Eu tenho dito a vocês, morando em Floripa, sempre estou aqui na universidade, próximo à universidade. Nós temos aqui um manguezal, sempre faço caminhadas diárias, sempre que é possível, e eu sempre estou a observar as pessoas, observar como as pessoas se movimentam, como as pessoas se comunicam, em que situações, em que condições. A gente se dá conta da expressão de vida que existe na expressão física, na expressão visual, na expressão verbal, na expressão simbólica. Como é importante nos darmos conta da qualidade das nossas expressões emocionais. Vocês não imaginam, assim como eu encontro pessoas com expressões emocionais, onde o bem-estar psíquico se revela dentro de uma qualidade, de uma nobreza, de uma grandiosidade, também encontro expressões emocionais apequenadas. Pessoas que, ao cruzar com você, abaixam a cabeça, abaixam os olhares. Certamente, à procura de um ponto de fuga. O ser humano realmente é um grande mistério. Listei a vocês alguns personagens, começar por Beethoven, que teve uma vida atribulada, que teve uma vida distanciada do social, uma vida ensimesmada, provavelmente Isaac Newton, Nikola Tesla, Albert Einstein, Jane Austen, também experimentaram a vida dentro de uma melancolia, dentro de uma tristeza, dentro de um isolamento. Celebridades que nos chamam a atenção. Vamos observar os nossos padrões de comportamento. Vamos qualificar os nossos padrões. Esse pacote de mecanismos de defesa que estamos a estudar, eles têm uma intenção pedagógica, num primeiro momento, de qualificar a nossa vida. E, num segundo momento, nos darmos conta da existência dele
nas pessoas, nas relações. Paramos por aqui. Vamos para a próxima aula nossa, que será sublimação. Bom trabalho, bom estudo, sempre a esperançar. Esperançar que o ser humano cada vez mais se aproxime dos seus propósitos, se aproxime da sua dignidade para todos, sempre para todos. Bom trabalho.